Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vocês que nos acompanham na página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que nos acompanham no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 16 de abril de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 35. Hoje, meus irmãos, é sábado de Aleluia, o sábado da Semana Santa, e é o sábado que antecede a ressurreição de Jesus. Então, esse trecho do Evangelho de Lucas que nós vamos ler é exatamente o trecho que conta a visita de Maria Madalena, juntamente com outras mulheres e também depois alguns discípulos foram lá para constatar se era verdade o que ela havia dito. E logo em seguida, dois outros discípulos conversam a caminho de Emaús e Jesus os acompanha. Então, nós vamos ver esse trecho e não poderíamos deixar de fazer hoje uma reflexão sobre a Páscoa. Embora muitos cristãos, apesar de serem cristãos e de se dizerem cristãos, olvidam, desprezam esse feriado, esse período, porque foi instituído pela Igreja Católica e é uma tradição católica. Mas eu quero crer que todos nós que sejamos cristãos, né, que queiramos ser cristãos, devemos valorizar, porque o simbolismo, Jesus não teve nenhum momento de irrelevância, de menos importância na sua passagem aqui pela Terra. Mas eu quero crer que para nós cristãos, ou que almejamos ser cristãos, os dois momentos principais da passagem de Jesus por nós aqui no planeta Terra, em corpo de carne, representando a divindade, o Messias, o Verbo que se fez carne, são o Natal, o nascimento de Jesus, e a Páscoa, que é a mensagem, digamos, né, de todas as mensagens, é a principal, que é a prova de que ele vive. Então nós não podemos desprezar por não sermos católicos, por não seguirmos as tradições católicas, feriados católicos. Nós, como cristãos ou como almejantes de sermos cristãos, nós temos que valorizar sim esse período e esse simbolismo importantíssimo, essa lição importantíssima e maravilhosa que Jesus nos deixou. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 24, as mulheres visitam o túmulo. Versículos 1 a 12, e em seguida, no caminho de Emaús, versículos 13 a 35. Na primeira madrugada da semana, ou seja, na madrugada de sábado para domingo, foram ao sepulcro levando aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E sucedeu que, enquanto estavam perplexas a respeito disso, eis que se aproximaram delas dois varões com túnicas que relampejavam. Ficando atemorizadas e inclinando as faces para a terra, eles disseram para elas:
por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas se levantou. Lembrai-vos do que vos falou quando ainda estava na Galileia, dizendo: é necessário que o Filho do Homem se entregue nas mãos dos homens pecadores, ser crucificado e levantar-se no terceiro dia. E se lembraram das palavras dele. Quando retornaram do sepulcro, relataram todas estas coisas aos 11 e a todos os restantes. Eram elas Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais que estavam com elas. Diziam estas coisas aos apóstolos, mas diante deles essas palavras pareceram como que tolice, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu para o sepulcro, e inclinando-se para a frente, viu apenas as bandagens de linho, e foi para a própria casa, maravilhado com o que havia ocorrido. Agora o trecho dos discípulos a caminho de Emaús. Eis que 2 deles, neste mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia, quer dizer, no domingo, distante 60 estádios de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Eles conversavam entre si a respeito de todas estas coisas que haviam sucedido. E sucedeu que, enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo, os olhos dos discípulos. Disse Jesus para eles: que palavras são estas que trocais entre vós enquanto caminhais? E pararam entristecidos. Em resposta, um deles, de nome Cleopas, disse para ele: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas ocorridas nestes dias? Disse-lhes: quais? Eles lhe disseram as coisas a respeito de Jesus Nazareno, que se tornou varão profeta, poderoso em obra e palavra, diante de Deus e de todo o povo, e como os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a uma condenação de morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir Israel, mas com todas estas coisas, este é o terceiro dia que se passa desde que estas coisas aconteceram. Mas também dentre os nossos, algumas mulheres nos extasiaram, as quais estiveram de madrugada no sepulcro, e não encontrando o corpo dele, vieram dizendo terem visto também uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco partiram para o sepulcro e encontraram, assim como as mulheres também haviam dito. Não o viram. Disse-lhes ele: ó tolos. Aí agora Jesus dizendo para os discípulos: ó tolos e lentos de coração para crer em todas as coisas que falaram os profetas. Porventura não era necessário Cristo padecer estas coisas e entrar em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas a respeito dele mesmo. Ao se aproximarem da aldeia para onde estavam indo, ele simulou ir para mais adiante. Eles o pressionaram, dizendo: permanece conosco, porque está para anoitecer e o dia já declinou. Ele entrou para permanecer com eles, e sucedeu que, ao reclinar-se à mesa com eles, tomando o pão, abençoou e, depois de parti-lo, dava a eles. Seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele se tornou invisível a eles. E disseram um ao outro:
Porventura não estava nosso coração queimando em nós quando nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, dizendo que realmente o Senhor se levantou e tornou-se visível a Simão. Eles explicaram as coisas ocorridas no caminho e como o haviam reconhecido pelo partir do pão. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos para celebrar a Tua Páscoa, Senhor. O Teu ressurgimento, a Tua ressurreição, a prova de que Tu vives e de que não estás morto, Senhor. Por isso, por tudo o que nos trouxeste, por tudo o que foste e pelo que és, agradecemos antecipadamente e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, essa passagem do Evangelho de Lucas, assim como todas as passagens do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de João, é maravilhosa. Mas hoje, em especial, toca-nos mais, porque nós estamos, como foi dito antes da prece, nessa semana que é chamada Semana Santa. É a semana de celebração, de lembrança, de dedicação à Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós sabemos, né? Páscoa é uma tradição que vinha desde os antigos hebreus e que significa essa palavra passagem, que antes de Jesus era considerada a passagem do cativeiro para a liberdade, quando eles conseguiram se libertar da escravidão dos egípcios. E após a crucificação e a ressurreição de Jesus, passou a ser a passagem da morte para a vida. O ressurgimento, a prova de que Jesus vive e de que nós, espíritos, também vivemos, mesmo quando estamos com o nosso corpo de carne morto. Então, essa mensagem que Jesus nos deixou, ela é a culminância de toda a mensagem que Jesus veio nos trazer. Jesus disse: eu vim para vos trazer vida, e vida em abundância, vida plena. Então, nós, estando num corpo de carne, mesmo temporariamente, não usufruindo, não podendo estar em plenitude, porque nós somos espíritos e não corpo, nós podemos viver em abundância. Nós podemos viver plenamente, se estivermos em Cristo. Como, por exemplo, Paulo, o antigo judeu e também com cidadania romana, o doutor da lei, Saulo de Tarso, chegou a afirmar após a sua conversão: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, se nós estivermos nessa condição, é claro que para nós, habitantes de um mundo de provas e expiações, espíritos
como os bons espíritos nos chamam de medianos, mas como eu tenho repetido aqui, quero crer que estejamos menos para medianos do que para espíritos atrasados, né? Espíritos habitantes de planeta de provas e expiações não são espíritos medianos. Isso é um incentivo, né? É uma caridade que os bons espíritos têm para conosco, para não nos desanimar, para não abater a nossa vontade de crescer, de evoluir. Então eles dão uma força, digamos assim, né? Elevam o nosso moral, assim como na guerra, muitas vezes, um comandante, um general, pode elevar o moral dos seus soldados, dos seus subordinados, ou abater, né? Diminuir, desanimar. Esses bons espíritos querem, por certo, nos animar, nos elevar, reforçar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso ânimo. Então, eles tendem a dizer coisas boas para nós outros. Então, eles falam que nós somos espíritos medianos. Mas nós, nessa condição de espíritos atrasados, né, na melhor das hipóteses medianos, ainda temos muito a caminhar para chegar no nível de um Paulo de Tarso. Fazer a transformação que ele fez. E mais do que isso, como nós veremos hoje, de uma Maria Madalena. Então, um dia nós poderemos afirmar como Paulo, não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, né? É essa comunhão perfeita que é o objetivo de nós outros cristãos, como um todo, né? A comunhão, tanto que na Igreja Católica existe a primeira comunhão, né? E tudo mais. Então nós temos aqui um texto de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o capítulo 129 desse livro, intitulado Ao Partir do Pão, que nós vamos ler para entender a explicação de Emmanuel sobre essa passagem maravilhosa em relação aos discípulos a caminho de Emaús. Ao partir do pão. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos, os discípulos, interpretaram por generoso e simpático desconhecido. E somente ao partir do pão reconheceram o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé, olha aí, Emmanuel não nos chama de cristãos, chama-nos de candidatos à fé. Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras
apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Então, meus irmãos, muitos de nós cristãos recém-convertidos ou já há algum tempo convertidos, o que a gente quer após a conversão ou ao longo da nossa vida de estudo, de dedicação à seara do Mestre, embora de forma ínfima, de forma muito aquém do que deveria ser, nós queremos que a nossa vida melhore. Porque será que não é isso? Ter vida em abundância? Né? Eu acabei de dizer, Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então a gente acha que ser cristão é ser rico, milionário, ter tudo do bom e do melhor, uma casa muito confortável, comida da melhor qualidade, roupas, e nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Vezes há que ocorre exatamente o contrário. Após a nossa conversão, nós levamos uma vida afastados, muitas vezes, da religião, de Cristo, de Deus. Resolvemos nos converter. Após a nossa conversão, que não precisa ter uma formalidade, como acontece na Igreja Católica, nas igrejas protestantes. Resolvemos ser cristãos. E tudo começa a ficar mais difícil, às vezes. Eu me converti, eu passei a frequentar a casa espírita e agora minha vida piorou? Como é que pode isso? Será que Deus não está vendo que eu me converti, que eu estou agora mais voltado para as coisas espirituais? Pois é justamente porque após a nossa conversão, após nós termos nos voltado para as coisas espirituais, talvez a força de que necessitemos esteja surgindo em nós para resistir às provações, para passar pelas dores e sofrimentos, pelas vicissitudes dessa vida. Então a gente quer sombra e água fresca. E, no entanto, Jesus, que é o nosso mestre, o nosso Messias, o nosso Salvador, não teve vida fácil. Ele sendo o Filho unigênito de Deus. Ele não teve facilidade nenhuma, meus irmãos. Pelo contrário. Tanto que foi condenado, recebeu pena de morte e morte na cruz. Então a gente fica querendo coisas, amenidades, Eu quero, agora que eu sou cristão, agora que eu fui convertido, que eu estou frequentando a igreja, a casa espírita, enfim, agora eu quero tudo do bom e do melhor. E o bom e o melhor para nós, muitas vezes, é exatamente como o próprio Jesus nos disse, a porta estreita, e não a porta larga que nos conduz à perdição. Então, nós, muitas vezes, só reconhecemos Jesus diante do pão materializado. Quantas bênçãos nós recebemos ao longo das nossas vidas, mesmo nos momentos de dor, de sacrifício, de dificuldade, e muitas vezes não enxergamos, meus irmãos, apesar de nos dizermos cristãos. Então, é uma proteção, é uma intuição, é um sonho, é um amigo que manda uma mensagem e que, ao lermos, aquilo cai como um bálsamo para o momento que nós estamos vivenciando, para as nossas dores, para as nossas feridas. E muitas vezes isso tudo são bênçãos, muitas vezes não, todas as vezes. Isso nos chega por causa da misericórdia de Deus, por causa da misericórdia de Jesus. Então, a gente fica preso demais às coisas materiais, como aconteceu com esses discípulos. Jesus caminhou o percurso que esses discípulos percorreram juntamente com Jesus, diz aqui
né, no próprio Evangelho de Lucas. A distância era algo em torno de 60, 6 dezenas, 60 estádios de Jerusalém. Eles percorreram algo como 60 estádios até Emaús. E Jesus ali com eles, conversando, falando das Escrituras, falando do que haveria de acontecer, como acabara de acontecer. Então, eles não reconheceram. E as palavras que Jesus proferiu tocaram o coração deles, de cada um deles. Mesmo assim, eles não reconheceram. Somente na hora que Jesus adentrou o recinto, a casa, sentou-se à mesa com eles e partiu o pão, é que eles viram que era o nosso mestre, o nosso Salvador. Então, às vezes a gente fica muito apegado. O próprio Tomé também, né? Jesus diante dele, ressurrecto, ele não acreditou. Jesus disse, toque aqui, Tomé. Né? Na marca dos pregos e aqui na marca da lança. E aí ele tocou e creu. Mas muitas vezes nós estamos diante dos sinais, das verdades, e não reconhecemos. Damos as costas para a verdade, assim como Pilatos fez. Até muitas vezes perguntamos, como Pilatos perguntou, o que é a verdade? Mas damos as costas, nós não queremos nem ouvir a resposta. E Jesus é a resposta. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós buscamos verdades em outras fontes, em outros aspectos. Então, ainda, Emmanuel, agora no livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem essa passagem comentada em que Madalena, que é o início do trecho evangélico que nós lemos, diz que Jesus ressuscitou e ninguém acredita. Pedro, assim como Tomé, precisou ir lá ao sepulcro para ver que o corpo de Jesus não estava lá. E ainda mais, nós sabemos, né? Madalena, a mensageira da ressurreição, uma mulher que era conhecida como uma mulher de má vida, obsidiada, né? Com 7 demônios. Então, é essa que vai trazer a mensagem da ressurreição, de que Jesus está vivo e que as profecias se cumpriram? Então, quer dizer, é o preconceito nosso, é o preconceito, é o desprezo, né? Então, Emmanuel também tem uma análise, uma explicação maravilhosa sobre essa questão de Madalena ser a mensageira da ressurreição. Então, no capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, nesse capítulo intitulado Madalena, ele diz, dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita, olha só, meus irmãos, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Porque no Evangelho de João está escrito que Jesus dialogou com Madalena. E ele disse, Maria, ela primeiro confundiu o próprio Cristo, isso segundo o relato de João, com um jardineiro ali do
do sepulcro ali, do túmulo, né, do cemitério, digamos assim, né? E aí Jesus falou para ela, Maria, e ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. Ela reconheceu o timbre, a voz de Jesus. Embora esses discípulos a caminho de Emaús não tenham reconhecido a voz e o timbre de Jesus. Mas, enfim, diz Emmanuel, dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. E nós sabemos, como está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que Madalena desencarnou em razão de hanseníase, né, que na época era chamada de lepra, por ter se dedicado a cuidar dos leprosos. Foi para o vale dos leprosos, renunciando a tudo, renunciando à sua própria vida. E Jesus, meus irmãos, como está no Evangelho de João, capítulo 'Onde que está agora que eu perdi? Bom, está no Evangelho de João, eu vou achar depois e... Nenhum amor é maior do que este, Jesus disse, o de dar a sua própria vida pelos amigos. Foi isso que Madalena fez. Ela deu sua própria vida pelos leprosos. Então, por isso que Jesus destacou essa mensageira maravilhosa, porque, como Emmanuel acabou de dizer aqui que nós lemos, dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei. Paulo não era um transgressor, um pecador, né, um criminoso. E Madalena, embora não fosse
Se bem que há relatos, inclusive, de que apregoavam-na de adúltera. Inclusive, nesse capítulo do Boa Nova, do livro Boa Nova, o próprio Humberto de Campos fala: muitos achavam que o que Madalena merecia era apedrejamento. Então, ela, que era uma pecadora, talvez uma criminosa, diante da legislação daquela época, lá nas terras que pelas quais Jesus andou, ela se violentou muito mais para seguir Jesus e seguir fielmente. Não como nós, que nos dizemos cristãos, seguimos. Seguimos hoje e deixamos de seguir amanhã. Seguimos agora, daqui a pouco deixamos de seguir. Fazemos uma oração agora e daqui a pouco estamos pecando. Maria Madalena não. Ela fez uma guinada, né? Deu uma guinada na sua vida, como está a destacar aqui Emmanuel. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação a si próprio e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. Porque não é fácil, meus irmãos, nós sermos acometidos por uma doença como essa e aceitarmos que aquilo é para o nosso próprio bem e para o bem daqueles em redor de quem nós estamos ajudando, proferindo palavras de esperança, de ânimo. Na maioria das vezes, como nós dissemos há pouco agora na nossa pregação, quando já nos consideramos cristãos e algo vem até nós para nos provar, para que nós cresçamos, para que nós progridamos. E geralmente, num mundo de provas e expiações, esse algo é algo difícil, é algo doloroso. Geralmente, a tendência nossa é de fraquejar, vacilar, negar a fé, nos revoltarmos, blasfemarmos, muitas vezes. Puxa vida, logo eu, agora que eu estou mais espiritualizado, agora... Então, a tendência nossa é essa. Então, na verdade, de fato, nós não somos cristãos se agimos assim. Maria Madalena, não. Ela renunciou a tudo enquanto ainda estava saudável, bela, e no momento em que a doença atingiu-a, ela não se revoltou, não se rebelou, não blasfemou. Pelo contrário, continuou abençoando, proferindo, ensinando as palavras do Mestre Jesus, aliviando as dores alheias. Então, Emmanuel diz aqui, é compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente a Pedro ou a João, ou a sua mãe, Maria, ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Meus irmãos, Paulo saiu do fanatismo, digamos, né? Religioso, legal no sentido de apego à letra da lei,
né, porque ele era um jurista também, um doutor da lei, para a dedicação, a fidelidade, o compromisso com Jesus. Agora, Madalena, ela saiu do pecado, do erro, do vício, das paixões, da obsessão, para a glória, como diz aqui Emmanuel, para a glória do bem. E ninguém, termina Emmanuel, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. Então, se um dia nós conseguirmos fazer essa transformação, nós estaremos num nível espiritual, aí sim, de espírito mediano para cima. Agora, é preciso uma firmeza, né? Uma dedicação, uma renúncia, porque como o professor Clóvis, né, nos diz no seu livro, e que nós vamos até ler um capítulo aqui maravilhoso para encerrar, nós temos os nossos pecadinhos prediletos. Como diz Emmanuel, nós somos cristãos de hora certa, cristãos sem Cristo. Cristãos sem Cristo. Então, Paulo disse, o pecado gera a morte. E nós estamos mortos, meus irmãos. Mortos no pecado. Madalena, assim, né, como a mensageira da ressurreição de Jesus, ela também ressurgiu da morte. Porém, da morte do pecado, para a glória da vida no bem. Então, para terminar a nossa reflexão, esse capítulo maravilhoso do livro do professor Clóvis Tavares, livro De Jesus para os que Sofrem, capítulo 1, Domingo de Páscoa, que tem por epígrafe, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 29. Então, palavras do professor Clóvis. Imagino-te, Senhor, em minhas pobres meditações, a percorrer, pequenino ainda, divina criança, os relvados e as colinas de Nazaré, ou empunhando uma ferramenta na carpintaria modesta. Depois, socorrendo os que sofrem, ou semeando tuas parábolas na verde Galileia, pacificando os corações na terra dos samaritanos, ou abençoando as criancinhas nas praias de Genezaré, ou ainda às margens do Jordão, legando inesquecível exemplo de humildade junto ao valoroso precursor, que foi João Batista, né? Teus pés cansados sangraram na descida do monte da quarentena e se cobriram de poeira nas estradas da Judéia. Entendo-te a energia ante os vendilhões do templo e sinto-te a ternura nas bodas de Caná e nos adeuses da ceia. Tento imaginar teu carinho de filho no lar galileu, junto aos trabalhos da Mãe Santíssima ou nas fadigas da carpintaria. Resplende teu saber no diálogo com Nicodemos e tua imensurável bondade na conversação com a singela samaritana. É doce recordar-te, mestre incomparável, a instruir os 12 nos serões de Cafarnaum, mas é ofuscante imaginar-te na glória do Tabor. Procuro mais e mais, e é tão difícil, Senhor, ouvir-te no sermão da montanha. Comove ver-te acolhendo o desprezado Zaqueu e a sofredora Maria de Magdala, ou sustentando o afetuoso Simão Pedro,
a quem deste as chaves do reino. És sempre a figura excelsa da história, o amigo incondicional dos caídos e angustiados, o coração compassivo, nosso maior apoio na vida. 2000 anos passaram, meu rabi, nos turbilhões da evolução humana. A crueldade dos fariseus, a dubiedade de Pilatos, as flagelações do pretório, o carrascal do Calvário, a indiferença dos orgulhosos e a incompreensão dos mais amados já não te atingem, Senhor. Voltaste à glória do teu reino naquele luminoso domingo da ressurreição e te tornaste nossa Páscoa, nossa passagem, nossa ponte para Deus. Não consigo figurar a magnificência espiritual do teu infinito império, flamejante de amor e de paz, mas sei que caminhas conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Sabemos todos nós que é assim, que estás ao nosso lado qual divino amigo, inseparável companheiro da grande viagem. Das profundezas de nosso exílio terreno, neste domingo de Páscoa, em que testemunhaste para todos os séculos a certeza da imortalidade, permite-nos a todos repetir-te com ternura e com fé as palavras dos teus 2 discípulos de Emaús. Já anoitece, já é tarde. Fica conosco, Senhor. Então, meus irmãos, nesta Páscoa, sejamos nós transformados, saindo da morte do pecado para a vida gloriosa no bem, como fez Maria Madalena. E que Jesus, meus irmãos, possa ressurgir em nossos corações, nas nossas vidas, de verdade, e não apenas como mais um ano em que comemoramos, celebramos a Páscoa, o Natal, e isso e aquilo, e não mudamos, não melhoramos, não nos transformamos, não nos convertemos. Continuamos com os nossos pecadinhos, com os nossos erros, com tudo de errado que nós fazemos. Que nós possamos, de fato, ressurgir transformados, assim como Jesus transformou-se, não naquele crucificado que foi aparentemente derrotado pelo orgulho, pela fúria, pela incompreensão dos fariseus, mas naquele mensageiro da vida plena, aquele mensageiro da palavra de Deus, aquele que veio trazer a certeza de que Ele está vivo e está conosco, desde sempre, até a consumação dos tempos. Então, que nós creiamos nisso e nos esforcemos para ressurgirmos em glória, em vida, em amor, e não permaneçamos no pecado, no erro, na morte. Então, que Jesus nos abençoe, que essa passagem e essa Páscoa seja realmente algo que toque os nossos corações e que Deus nos proteja nesse período, que Deus nos abençoe a todos, fortalecendo nosso ânimo, nossa fé, nossa esperança, nas provações que vivenciamos ou nas que vivenciaremos, e que nós possamos dizer efetivamente e de forma verdadeira: fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos que nos ouviram, que nos ouvem, que nos acompanham, e um final de sábado de paz. Que amanhã todos tenham um domingo de Páscoa feliz, próspero, de oração, de meditação, de celebração do nosso Senhor Jesus Cristo.
Uma boa noite a todos.